o homem que ousou encarar o rosto de Jesus após a ressurreição. Imagine você se encontrando cara a cara com o próprio Cristo. Certamente um dia repleto de emoções avassaladoras. Mas, e se eu lhe disser que este encontro transformador foi um dos dias mais desafiadores da vida de Paulo? Antes de se converter, Saulo, um fariseu fanático, perseguia impiedosamente os seguidores de Jesus. Até que, em uma estrada remota em direção a Damasco, o inesperado aconteceu. Uma luz fulgurante do céu o envolveu e ele ouviu uma voz ressoante. Era Jesus ressuscitado, fazendo uma pergunta impactante. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo, sem saber com quem estava falando, respondeu com temor. Quem é você, Senhor? O choque que viria a seguir mudaria toda a sua visão de mundo. O homem que acreditava ter vencido o Nazareno descobre que ele está vivo, glorificado à direita de Deus. A partir desse momento, sua trajetória é transformada de maneira inimaginável. Saulo entende que perseguir os discípulos de Jesus era o mesmo que atingir o próprio Senhor. Testemunhas confusas e um protagonista cego e faminto compõem esse intrigante episódio. A verdadeira jornada está apenas começando para o orgulhoso fariseu, que agora é conduzido às cegas para Damasco. O que será que aguarda esse homem que encontrou a luz no mais surpreendente dos lugares? Descubra o desfecho dessa história poderosa, que ressalta um dos pontos mais fortes e enigmáticos da Bíblia: a transformação radical de um perseguidor em apóstolo. Cego por 3 dias durante esse tempo, ele não comeu nem bebeu nada. Atos 9, versículo 10 a 14, narra que havia um discípulo em Damasco chamado Ananias, e o Senhor disse a ele em uma visão: Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levante-se e vá à rua chamada Direita, e procure na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando e teve uma visão de um homem chamado Ananias, entrando e colocando suas mãos sobre ele, para que ele possa recuperar a visão. Mas Ananias respondeu: Senhor, ouvi falar desse homem e o mal que ele fez aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem autoridade dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. É fácil imaginar o impacto que essa notícia teve nos cristãos que viviam em Damasco. Eles sabiam que Saulo estava a caminho para capturá-los. Eles haviam orado por intervenção divina e talvez até ousaram orar pela conversão de Saulo. Agora, eles ficam sabendo que o seu adversário mais implacável se converteu à fé cristã. Parece algo inacreditável, mas o Senhor diz a Ananias: Vá, pois ele é um instrumento escolhido por mim para levar o meu nome perante os gentios, os reis e o povo de Israel. Eu lhe mostrarei quanto ele deve sofrer por minha causa. O Senhor tem planos maravilhosos para Saulo. Ele o escolheu como um instrumento para levar o seu nome aos gentios, reis e ao povo de Israel. No entanto, Saulo também enfrentará grande sofrimento em nome do Senhor. Saulo foi chamado para ser um apóstolo dos gentios, mas também pregaria para seu próprio povo, sofrendo perseguições severas. Em Atos 9, versículo 17 e 18, Ananias partiu e entrou na casa, colocou as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu na estrada por onde você vinha, enviou-me para que você recupere a visão e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, como escamas de peixe, caíram dos olhos de Saulo e ele recuperou a visão. Ele se levantou, foi batizado, e Ananias mostrou plena comunhão com o novo convertido, tratando-o como irmão e explicando o propósito de sua visita. Essa é uma demonstração tocante da graça e do amor que os cristãos são chamados a mostrar uns aos outros. É importante lembrar que Saulo recebeu o Espírito Santo por meio da imposição de mãos de um discípulo relativamente inexperiente, como Ananias é descrito pelos comentadores. Os marcos que comprovaram a conversão de Paulo. Primeiro, ele encontrou o Senhor e ouviu sua voz. Recebeu uma revelação divina que o convenceu e o transformou em um humilde buscador e devoto seguidor. Segundo, sentiu um ardente desejo de obedecer ao Senhor e fazer sua vontade. Terceiro, começou a orar.
Quarto, foi batizado. Quinto, uniu-se em comunhão com o povo de Deus. Sexto, começou a testemunhar poderosamente. Sétimo, cresceu em graça. Atos 9, versículo 22. Mas Saulo continuava aumentando em força e confundindo os judeus que viviam em Damasco, provando que Jesus é o Cristo. O livro de Atos nos ensina lições valiosas, e uma das mais importantes é que a obra de testemunhar não foi confiada a uma classe especial, como padres ou clérigos, mas a todos os crentes como sacerdotes reais. Eles têm o privilégio de falar sobre aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, versículo 9. Vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O sacerdócio de todos os crentes não significa que todos estão qualificados para pregar ou ensinar publicamente, mas sim que todos podem adorar e ser testemunhas. Em Damasco, Saulo foi acolhido nos lares e nos corações dos discípulos. Logo nas sinagogas, ele proclamou abertamente que Jesus é o Filho de Deus. Sua mensagem deixou sua audiência judaica perplexa, pois antes eles o viam como alguém que odiava o nome de Jesus, e agora ele estava ensinando que Jesus é Deus. Durante o tempo que passou na Arábia, Saulo refletiu sobre os grandes acontecimentos em sua vida, especialmente o evangelho da graça de Deus que lhe foi dado. Quando ele retornou a Damasco, conseguiu confundir os judeus nas sinagogas, provando que Jesus é o Messias de Israel. Essa provocação enfureceu-os, e eles tramaram contra a vida daquele que costumava ser o seu campeão, mas que agora era considerado um apóstata e traidor. Saulo escapou sendo baixado em uma grande cesta, através de um buraco na muralha da cidade durante a noite. É fascinante que ele não tenha começado seu trabalho missionário imediatamente e que tenha despertado raiva rapidamente. Paulo provocaria ódio onde quer que pregasse, principalmente entre os judeus. A preparação de Paulo para o ministério foi emocionante. Levou 13 anos após o chamado de Deus para que ele iniciasse o que Deus lhe designou. Isso seria uma surpresa para muitos de nós hoje, pois geralmente temos pressa em começar as coisas. Paulo era uma pessoa única. Ele foi chamado por Jesus, assim como os outros discípulos. Então, um homem chamado Barnabé apareceu. Barnabé era um homem bom. Ele foi quem colocou Saulo em contato com os cristãos em Jerusalém. E assim Paulo passou os 13 anos após o seu chamado. Ele passou 3 anos na Arábia, pensando sobre tudo, e depois mais 10 anos em sua cidade natal, até que foi confirmado. Ele recebeu um duplo chamado, tanto do Senhor como através da igreja. Portanto, ele partiu com um duplo propósito. Então, Barnabé e Saulo saíram para espalhar a mensagem de Deus. O primeiro objetivo de Paulo era espalhar a palavra por todo o nordeste do Mediterrâneo, até a capital do império. Ele e Barnabé partiram para fazer exatamente isso, começando por Chipre e depois voltando ao continente. O plano de Paulo era iniciar um grupo de cristãos em cada grande cidade e, em seguida, seguir em frente assim que pudesse. Ele não tentou visitar todas as cidades. Ele encontrava o centro de uma província e fundava uma igreja. A igreja, então, se encarregava de evangelizar por conta própria, e essa estratégia mostrou-se muito bem sucedida. Ele não tentou espalhar a palavra de Deus sozinho. Em vez disso, ele plantava uma igreja viva e dizia: agora vocês evangelizem esta província. Eu estou seguindo em frente. Paulo diz na carta aos Romanos que sua ambição era não trabalhar onde outra pessoa já havia trabalhado. Ele buscava abrir novos caminhos em território inexplorado, pressionando cada vez mais, atravessando mares. E assim, pela primeira vez, o Evangelho chegou à Europa. Desde então, a Europa nunca mais foi a mesma. Paulo foi açoitado muitas vezes, quase até a morte. Foi apedrejado e deixado para morrer após fundar igrejas e seguir em frente. Ele teve que continuar com seu trabalho e cuidar delas todas, e frequentemente o fez. Ele voltava para esses pequenos grupos de igrejas 1 ano depois de tê-las fundado, e então podia nomear anciãos em cada lugar. E depois que um apóstolo nomeava anciãos locais, seu trabalho estava concluído.
A outra maneira pela qual ele acompanhava o trabalho era escrevendo cartas, e é por isso que temos as cartas no Novo Testamento. Ao olharmos para a vida do apóstolo Paulo, destacam-se em 3 pontos. Em primeiro lugar, a grande motivação de sua vida era Cristo. Não há dúvida de que Paulo vivia absolutamente para Cristo. Desde o dia em que o encontrou em Damasco, ele estava totalmente absorvido por Jesus. Por isso ele dizia que, se morresse, estaria melhor. Paulo se referia a si mesmo como um servo de Cristo e muitas vezes começava suas cartas dizendo: Paulo, apóstolo e servo de Jesus. Ser um servo no mundo antigo era ser desprezado, pois você pertencia totalmente a outra pessoa. Não tinha tempo, dinheiro ou qualquer coisa própria. Era totalmente propriedade de alguém. Mas Paulo se chamava de escravo de Cristo e, ao mesmo tempo, se considerava um embaixador de Cristo. Essa era uma combinação interessante de status elevado e baixo. Ele era escravo, mas também embaixador, e se orgulhava de ser um embaixador e, ao mesmo tempo, contente por ser escravo. A segunda grande motivação de sua vida era o Evangelho. Paulo faria qualquer coisa para falar às pessoas sobre Jesus, e é por isso que ele encontrava prazer mesmo em lugares terríveis, como a prisão. Mesmo quando estava acorrentado a um soldado romano, via aquilo como uma oportunidade para espalhar o Evangelho. Ele se alegrava em dizer que agora havia cristãos na família de César, enquanto estava na prisão. Algumas pessoas que não gostavam dele tomaram o seu lugar e pregaram. Ficaram felizes por ele estar na cadeia, pois assim poderiam usar sua plataforma. Mas ele diz em Filipenses que ouviu dizer que estavam fazendo isso por inveja e rivalidade. Mas ainda assim ele diz: Aleluia! O Evangelho está sendo pregado. Imagine o seu foco, o Evangelho. Ele era um homem que vivia para o Evangelho e dizia que devia isso a todos, assim como se tivesse descoberto a cura para uma doença. Ele via isso como sua responsabilidade espalhar a palavra e se considerava devedor tanto aos judeus como aos gregos. Por isso ele era um embaixador e iria a qualquer lugar para contar a qualquer pessoa o que Deus havia feito em Cristo. A terceira grande motivação de sua vida era a graça. Paulo nunca conseguiu superar o fato de que Jesus o reivindicou quando ele estava a caminho de prender cristãos. Ele simplesmente não conseguia esquecer que era totalmente indescritível e que, se Jesus lhe desse o que ele merecia, estaria no inferno. Ele nunca conseguiu superar isso, e é isso que a graça significa. Algo que você simplesmente não merece, algo pelo qual não precisa pagar. Tudo isso está resumido em um versículo de Romanos, onde Paulo diz que, enquanto éramos inimigos, Cristo morreu por nós. E é claro que isso era tão verdadeiro para ele. Ele era um inimigo, usando toda a sua energia para lutar contra Cristo. E Cristo disse: Eu vou te usar, você será um dos meus. Essa graça para ele era motivo de gratidão, e podemos ver que o motivo da gratidão estava por trás de grande parte dos trabalhos desse homem. Ele era tão grato por ser tratado de forma tão contrária ao que merecia, que a graça do Senhor Jesus se tornou a motivação de sua vida. Essas 3 coisas eram as mais importantes na vida de Paulo: Cristo, o Evangelho e a pura graça de Deus. 1/3 do Novo Testamento é escrito por ele ou sobre ele. Se juntarmos o livro de Atos com todas as suas cartas, descobrimos que mais de 1/3 do Novo Testamento se concentra neste homem, Paulo. Ele teve mais impacto nos últimos 2000 anos da história da Igreja do que qualquer outra pessoa, exceto Jesus. Pode-se até dizer que ele teve um efeito maior na história europeia do que qualquer outra pessoa. Paulo começou como um missionário anticristão. Ele era um missionário antes de sua conversão, mas do lado errado. Saulo acreditava que os cristãos eram perigosos, sentia que eram a maior ameaça à nossa fé judaica até então, e estava determinado a lutar contra isso. No final, essa mesma paixão foi usada para espalhar o Evangelho.